vai mandar embora o Zubeldia e vai contratar o Dorival. Quer ver? Eu pensando com a cabeça de Corinthians, eu acho que o Tite seria um nome mais adequado para pegar esse rojão nesse momento. Ele tem aquela casca, ele tem o conhecimento do clube, ele sabe como é que funciona tudo lá dentro, para pegar o time numa situação em que ele precisa, sabe, dar uma remodelada, dar uma consertada. E já passou, o povo já esqueceu aquilo do Flamengo. Isso acontece. Já passou. Para mim tem que pensar com profissionalismo. E pensando assim, eu colocaria o Tite em primeiro lugar, nada contra o Dorival, que é um ótimo treinador, mas para Corinthians acho que o Tite combina mais para o momento. Já tem história nesse momento de carreira, você acha? É o Tite? Eu acho, até porque o Tite já teve esse tempo para se desintoxicar, né? Fazer o seu detox. O Dorival Júnior ainda foi tudo muito recente. Talvez ele ainda esteja digerindo a demissão da seleção brasileira. Eu não sei se ele está 100% pronto mentalmente para esse desafio, porque a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil, a pressão é tremenda, a Fiel é bastante exigente, então eu vejo o Tite com uma certa vantagem, sobretudo nesse aspecto mental. Acho o Tite mais preparado neste momento para assumir um desafio do tamanho do Corinthians do que o Dorival. Mas o Dorival daria certo, será? O Dorival ainda está muito ainda do São Paulo. Né? Eu tenho minhas dúvidas, viu, Michele? Eu acho que se o Dorival chegar ao Corinthians agora... E aí, se o Dorival não dá certo, né, Alex? Aí ele se queima de vez, porque o trabalho na seleção brasileira já não foi bom. Aí ele pega um time do tamanho do Corinthians e também não vai bem, aí começa a ter um monte de ponto de interrogação em volta do Dorival. Quem que é o Dorival? É o treinador que treinou o São Paulo e o Flamengo há pouco tempo e ganhou tudo? Ou é o Dorival da seleção brasileira e talvez do Corinthians, caso ele não vá bem no Corinthians? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, ô Tim, o nosso cameraman, porque ele é a minha base, rapidinho, ligeiro. Você gostaria de ver o Tite no Corinthians agora? Gostaria. Agora ele gostaria, porque o Tim outro dia falou que não. Mas agora você vê como é, torcedor? Tite ou Dorival, Tim? Tite ou Dorival? É Tite, né? Primeiro vamos falar sobre o jogo do Corinthians. Foi tão ruim assim o jogo do Corinthians? Foi, Michele. Pra demitir treinador? Não é, mas a demissão não foi por causa desse jogo, né? Foi pelo que vem acontecendo ao longo dos tempos. Eu sei que parece uma contradição se a gente pegar os números do Ramon Dias. Os números frios do Ramon Dias no comando do Corinthians são números bons e inclusive de quebra com a conquista de um título que não vinha há 6 anos em cima do seu maior rival, ganhando na casa dele. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que ele comandava o time, os erros cometidos em escalações e principalmente em substituições, isso acabou minando, né, nos bastidores, o trabalho do Ramon Dias e do Emiliano. Muitas decisões equivocadas, e ontem o que aconteceu foi muito pior até o pós-jogo do que o jogo em si. A vitória do Fluminense foi horrorosa para o Corinthians dentro de sua casa, mas no fim, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho o que disse o Memphis Depay na entrevista que ele concedeu pós-jogo, praticamente entregou de bandeja a cabeça do Ramon Dias, né? Então ficou meio que insustentável manter o Ramon Dias como técnico do Corinthians. Até foi rápido demais por ter sido campeão agora há pouco, mas já havia um sentimento do torcedor de que alguma coisa não estava legal e que o time precisaria evoluir e não estava mais evoluindo. E aí, Gazete? É um pouco surpreendente, né, essa mudança do Corinthians do ano passado para esse ano. É verdade que a primeira fase do Campeonato Paulista o Corinthians foi muito bem, mas também os times que o Corinthians enfrentou não são parâmetro para muita coisa. O Corinthians nas competições internacionais esse ano tem sido um desastre, não conseguiu confirmar sua presença na fase de grupos da Libertadores e teve que se conformar com a Sul-Americana, competição na qual também não está indo bem, também não está convencendo. E a insatisfação, sobretudo, da grande estrela do elenco, né, o Memphis Depay, ele falou abertamente sobre a falta de evolução do Corinthians desde que ele chegou. Então, faz muito sentido a demissão do Ramon Dias. O título paulista é um oásis em meio a um deserto de ideias. Hoje o Corinthians não tem um esquema definido, não tem um time titular muito bem constituído
E o desempenho, mais além dos resultados, o desempenho da equipe não tem sido nada satisfatório. Então, quem chega para a conversa é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Essa entrevista do Memphis Depay repercutiu muito ontem e hoje o Ramon Dias foi demitido. Junta tudo isso e traz pra gente, Silver. Vamos lá então, o Ramon já estava com a corda no pescoço logo após a derrota para o Fluminense ontem. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está com a gente no Gazeta Esportiva. O assunto era sobre a demissão dele já na madrugada, no início da manhã, e a confirmação veio agora há pouquinho, por volta das 5 da tarde, 5h30, com o Corinthians anunciando a demissão da dupla. Pai e filho, Ramon e Emiliano Dias, que não comandam mais o Corinthians. O Timão, que tem como plano A o Dorival Júnior, já fez um primeiro contato com o Dorival Júnior. O Corinthians não quer cair naquela armadilha que aconteceu em 2023, quando teve interesse nos serviços do Dorival Júnior, só que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, chegou 15 minutos antes e acertou com o Dorival Júnior, que acabou sendo campeão da Copa do Brasil, um título inédito para o São Paulo. Mas é o plano A, Dorival Júnior. Corinthians tenta acertar o quanto antes. O plano B sempre acaba sendo o Tite, que é um nome muito forte, muito importante, com serviços incríveis prestados à nação corintiana, com títulos importantes, além de Brasileiro, Libertadores e Mundial. Vamos aos números frios, como disse o Alex Miller, do Ramon Dias e, por que não, também do Emiliano no comando do Corinthians. Pelas nossas contas aqui, Michele, 60 jogos com 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 60% de aproveitamento arredondando, são números bons. Aí você pega a campanha do Ramon Dias e do Emiliano no ano passado, pegou o Corinthians na zona do rebaixamento, evitou a queda, pegou o time na 17ª colocação, levantou o astral até o 7º lugar, garantiu vaga na pré-Libertadores, na Copa do Brasil bateu semifinalista, foi eliminado pelo Flamengo, e na Copa Sul-Americana chegou também na semifinal e foi eliminado pelo Racing da Argentina. Em 2025, o Corinthians conseguiu o título do Campeonato Paulista, tirando o Coringão da fila, a família Dias, 6 anos sem conquistas, em cima do Palmeiras, uma derrota apenas na campanha que foi para o São Paulo na fase de grupos, e na pré-Libertadores, aí sim, uma péssima campanha. Corinthians foi eliminado na terceira fase pelo Barcelona de Guayaquil. O que deve, com certeza, ter colaborado para essa queda da família Dias hoje à tarde foram também as declarações do Memphis Depay, que apareceu na zona de imprensa, conversou conosco após a derrota lá na Neoquímica e se mostrou muito incomodado, para não dizer pé da vida, não só com o esquema tático, principalmente quando o Corinthians não tem o Garro à disposição, mas também pelo posicionamento que o Memphis tem que ocupar na ausência do Garro. Vamos ouvir o que disse o atacante holandês do Timão. If it's a final, sometimes a final demand different things from a player to win the trophy, and that's what happened, you know. Do I prefer to come all the way back to receive balls? No, I'm not used to that. I'm used to having balls in between the lines at the right speed, on my right feet. So that's different, but you know, if that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But yeah, obviously, that means that we're missing quality in front. If you look at the last games, how many chances we create, or how many times I shoot on the goal. Today I shoot maybe one time. And so most of the games I shoot 0 times. That's frustrating. Bazejo, a pergunta que eu fiz foi: Memphis Depay empurrou o técnico Ramon Dias da escada para a rua, assim, do Corinthians? Talvez tenha contribuído, né? Como eu falei no comentário anterior, esse tipo de declaração, ele expõe, né, o trabalho do técnico. O treinador que faz as estratégias de jogo, ele que monta o time, escala, substitui. E quando o Depay vem e reclama publicamente de posicionamento, de falta de atitude do time, de comportamento, isso aí é uma
um ataque direto ao treinador Aquele sem... negócio dele da linha, aquilo da que tem linha que voltar também, muito, que ele está acostumado a jogar de um outro jeito. que aí perde qualidade lá Que é na muito frente. frustrante ele praticamente não chutar a bola a gol. Tem jogo que ele não chuta nenhuma. Ontem chutou só uma vez, ou anteontem. Ontem, né? Ontem. Chutou só uma vez. Então, esse tipo de declaração após o jogo, eu não tenho dúvida de que fez parte da decisão da diretoria do Corinthians em interromper o trabalho agora da família Dias. Eu não tenho dúvida, se o Memphis tivesse se posicionado de forma contrária, dando apoio à continuidade do Ramon Dias, eu acho que a diretoria pensaria 2, 3 vezes antes de tomar a decisão. Porque a palavra do Memphis, ela vale muito. Até porque o tom dele foi: muito me foi prometido para eu assinar com o Corinthians e até agora não tenho visto essa promessa de um time forte, de jogadores experientes. Temos sofrido com jogadores jovens, com a falta de experiência e com a falta de padrão tático. Mas aí ele também recornetou os colegas também, né? Então, o Memphis espera melhores condições para poder desenvolver o seu futebol e permanecer no Corinthians. E a diretoria do Corinthians quer que o Memphis continue. Então, alguém tem que pagar esse preço. Ramon Dias pagou o preço, com razão. Acho que a continuidade do Ramon Dias seria prejudicial para o futuro do Corinthians. Agora, vamos ver quem vai vir, né? Porque também não adianta demitir o Ramon Dias e trazer qualquer um. Acho que o Silva até pode falar melhor quem vai ser o substituto do Ramon, né? Eu quero saber assim, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quem